Atos, capítulo 19, os versículos de 1 a 4 dizem assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, a saber, em Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, ilumina nossa mente, nosso entendimento para compreendermos o ensino da Palavra Santa. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse é o relato que introduz a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós temos estudado até agora questões muito interessantes nessas viagens, muito mais do que a geografia bíblica, que temos sempre visto alguma coisa, as lições que nós podemos tirar dessas viagens realizadas pelo apóstolo Paulo. Eu quero introduzir aqui o nosso estudo com a seguinte pergunta: como que você tem tratado com as questões dos planos de Deus serem diferentes dos seus planos? Não é verdade que, vez por outra, nós ficamos um pouco chocados? Nós pensamos que estamos dentro da vontade divina e Deus revela que os planos dele não são os nossos planos. Isso tem tudo a ver com o estudo de hoje, porque Paulo vai estar entrando em Éfeso, que está na Ásia, e com isso nós vamos ser lembrados lá do capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo começou a segunda viagem missionária, e Paulo tinha grandes ideias sobre levar o evangelho para a Ásia. Gostaria que você lesse aí nas Escrituras de Atos 16, os versículos 6 a 9, dizem assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, nós podemos ver que, nesse texto, que as intenções de Paulo, elas eram nobres. No entanto, a agenda de Deus é muito mais clara e necessária do que a nobreza dos nossos sentimentos. Paulo havia planejado pregar o evangelho na Ásia, mas ele foi impedido, e não foram homens que o impediram, como os judeus que eram opositores naturais, ou os ímpios pagãos que não se conformavam com a mensagem de Paulo, mas foi o próprio Deus quem o impediu de pregar o evangelho na Ásia. Não porque Deus não tivesse interesse na Ásia, mas naquele momento era necessário que o evangelho fosse pregado noutro lugar. Deus tinha outros planos e Paulo então foi conduzido ao continente europeu. Paulo concluiu que Deus o havia chamado para pregar na Europa. Meus irmãos, é preciso que nós estejamos sempre na dependência de Deus, para agirmos não segundo a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Paulo era um homem sensível à voz de Deus. Eu espero sinceramente que nós sejamos sensíveis à voz de Deus, falando conosco por meio da sua palavra. Um estudo bíblico é para nós adquirirmos conhecimento, é para nós aprendermos, mas principalmente para nós sermos edificados, cheios do Espírito Santo e entendermos qual a vontade de Deus para a nossa vida.
Já são passados 3 anos desse desejo de Paulo e agora, finalmente, Paulo vai pregar na Ásia. E Paulo não vai pregar em qualquer cidade. Paulo vai pregar na maior cidade da província, a cidade de Éfeso. Mas de repente você diz assim, mas nós lemos anteriormente que Paulo já estivera em Éfeso, que inclusive Paulo havia pregado lá. Mas irmãos, vamos lembrar com bastante cuidado que nós já lemos. Paulo esteve na ocasião em Éfeso, mas ele não estabeleceu o seu ministério na cidade de Éfeso. Ele pregou na sinagoga e na cidade ele deixou Priscila e Áquila. Foi somente durante a terceira viagem que Paulo finalmente vai estabelecer o seu ministério na cidade de Éfeso. Presta atenção aqui no versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Vamos voltar um pouquinho aqui na linha do tempo, né? O capítulo 18, versículo 21, quando Paulo estava em Éfeso, aconteceu ali algo maravilhoso. E geralmente ele era expulso dos lugares para onde ele pregava o evangelho, mas ali em Éfeso os irmãos pediram que ele permanecesse. E ele responde aos irmãos que ele não poderia ficar. E o versículo 21 do capítulo 18 nos traz o seguinte relato: mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Paulo havia aprendido que a melhor agenda é a agenda de Deus. Ele tinha muito interesse em pregar na Ásia, mas Deus o havia mandado para a Europa. E quando finalmente ele chega na principal cidade da Ásia, na verdade ele chega ali não para iniciar um projeto missionário, mas ele está de passagem para retornar à sua igreja mãe em Antioquia, com uma breve escala em Jerusalém. E por que Paulo foi a Jerusalém? Vocês se lembram? Se vocês não se lembram, vou aqui ajudá-los a memorizar. Possivelmente, em primeiro lugar, para entregar o voto que ele havia feito. Quando ele vai para a cidade portuária de Sincreia, diz a Bíblia que ele rapou a cabeça ali, por causa de um voto que ele fizera e estava cumprindo o seu voto. Agora, então, ele deveria ir a Jerusalém, levar a cabeleira que ele havia cortado, para proceder conforme o rito litúrgico, que exigia que aquela cabeleira fosse queimada no altar diante do Senhor. E possivelmente, o outro motivo, ou talvez até o motivo principal, é que Paulo foi à igreja de Jerusalém, porque era a igreja mãe, para relatar acerca dos eventos que o acometeram naquela segunda viagem missionária. Vamos voltar aqui ao versículo 1. Tal como Paulo havia prometido àqueles irmãos de Éfeso que haveria de voltar assim que Deus permitisse, Paulo agora, a partir desse texto que nós estamos introduzindo hoje, está cumprindo a sua promessa. A pergunta é: por que Éfeso? Deus o direcionara a Éfeso? Não. Assim como quando ele foi para a Europa, Deus o direcionou a Macedônia. Paulo, ele escolhia estrategicamente as melhores cidades dos lugares para os quais Deus o mandava. A igreja de Éfeso, ela tornou-se a igreja mais importante do primeiro século. Ela perdia apenas para a igreja de Jerusalém e para a igreja missionária de Antioquia da Síria. Nos 3 anos que Paulo passou ali naquela grande metrópole de 200 mil habitantes, o evangelho espalhou-se por toda a província da Ásia Menor, com igrejas estabelecidas em Laodiceia, Hierápolis, Colossos e outras regiões. Algumas dessas cidades que nós conhecemos muito bem, por meio dos relatos bíblicos, das cartas que Paulo havia dirigido a essas localidades. Sobre a cidade de Éfeso, alguns pontos importantes para nós considerarmos. Paulo, ele escolhia com esmero, com muito cuidado, as cidades nas quais ele haveria de se fixar.
Éfeso não era apenas a capital da Ásia, mas era uma das cidades mais influentes do mundo antigo. Ali ficava o centro do culto ao imperador na Ásia Menor, e ali ficava o templo de Diana, que era o maior edifício da época, atraindo milhares, multidões de fiéis de todas as partes do mundo romano. Éfeso era também um grande centro de ocultismo do primeiro século. Alcançar essa metrópole com o evangelho era dar um passo decisivo na evangelização de toda a província da Ásia e tornar Cristo conhecido entre os gentios ou entre os povos que não eram judeus. Eu gostaria de ver com você mais detalhadamente acerca dessas questões que envolveram a cidade de Éfeso. Por que Paulo ficou mais tempo em Éfeso do que ficara em outros lugares? Vamos a algumas considerações. Primeira consideração, a importância estratégica de Éfeso. Paulo permaneceu ali mais tempo do que qualquer outra parte. Éfeso era grande centro comercial da Ásia Menor. Os vales férteis cortados pelos rios eram os principais redutos do comércio. Aquela cidade dominava o comércio da região. Éfeso era considerada a tesoureira e a feira das vaidades da Ásia Menor. Então, grande comércio florescia naquela cidade. A vida financeira, ela corria livremente por aquela região. As multidões estavam ali à procura de riqueza, à procura de prosperidade. Nós também podemos dizer que Éfeso era a cidade dos tribunais. Meus irmãos, a grandeza e a importância de Éfeso motivou os romanos. E eles concederam àquela cidade uma autonomia política. Éfeso tinha um senado próprio e uma assembleia do povo. Por isso, nós vamos ler mais à frente, no caso do levante dos ourives, não interveio um procônsul romano, mas o chanceler da própria cidade. Em determinados momentos, o governador romano chegava à cidade para julgar os grandes casos penais. A cidade estava familiarizada com toda a ostentação do poder e da justiça de Roma. Se nós pensarmos que era desejo de Paulo um dia ir a Roma, com certeza está numa cidade com essa característica de ser uma cidade dos tribunais, uma cidade com autonomia romana para julgamentos, era também um aprendizado para Paulo. Éfeso era a sede dos Jogos Panjônicos. Toda a região concorria para aqueles jogos. Os asiarcas, os habitantes da Ásia, eles sentiam-se honrados em organizar e promover essa modalidade esportiva. Aqueles que têm a oportunidade de visitar as ruínas de Éfeso, e eu espero um dia Deus me conceder essa graça, podem ver as escavações arqueológicas que revelam ali uma arena na qual estima-se a capacidade de acomodar até mais de 20.000 pessoas assentadas. Éfeso era também o lar dos delinquentes. Isso nos assusta um pouco, não é verdade? O templo de Diana possuía o direito de asilo. O que significa isso? Isso significa que se algum delinquente alcançasse a área que rodeava o templo, estaria salvo. Assim a cidade se convertera, se tornara no lar de assassinos, de transgressores da lei, de criminosos do mundo antigo. Era uma cidade perigosa. Éfeso era o centro da superstição pagã. Os encantamentos e magias daquela cidade estavam reunidos num documento chamado As Cartas de Éfeso. Cuidado, não tem nada a ver com a carta de Paulo aos Efésios, não. Isso aqui era um documento que havia naquela cidade, um documento místico, as Cartas de Éfeso. Eram documentos que prometiam proteção nas viagens, filhos aos que não os tinham, êxito no amor e nos negócios. Então,
Então, pessoas de toda parte do mundo, elas se dirigiam a Éfeso para comprar esses pergaminhos mágicos que eram usados como amuletos e talismãs. Também nós podemos dizer que Éfeso era o palco do templo da grande deusa Diana, dos Efésios. Nós vamos estudar acerca disso daqui a algumas semanas. Um suntuoso templo, um templo de mármore branco, com colunas bordejadas de ouro, 8 vezes maior do que o Parthenon. Ou seja, o templo de Diana era a maior glória de Éfeso. E a maior glória daquela cidade era sediar o templo pagão mais famoso do mundo. Essa era a glória deles, o paganismo. Vamos passar para a segunda consideração. Porque aquela cidade era uma cidade estratégica. A presença de Paulo na cidade de Éfeso. Meus irmãos, era propósito de Paulo ter entrado na Ásia já no começo da segunda viagem missionária. Vocês lembram que eu falei isso aqui logo no início. Mas naquela época o apóstolo foi impedido não por homens, mas pelo próprio Deus. Agora, finalmente, chegara o tempo oportuno de colocar o pé na Ásia e evangelizar aquela província. Foi naquela cidade que Paulo permaneceu mais tempo. Ele ensinou 3 meses na sinagoga e por mais de 2 anos na escola de Tirano. Ao todo foram 3 anos de intenso trabalho, pregando, ensinando a judeus e gregos sobre o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo pregava tanto publicamente como também de casa em casa. Que desafio para nós é pensarmos no trabalho missionário de Paulo na cidade de Éfeso. Nós temos esse cuidado de pregar publicamente e também pregar de casa em casa. É necessário que cada crente entenda o seu papel de pregador do Evangelho, que cada crente entenda o chamado de Deus à sua vida para anunciar as novas do Evangelho, para tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Assim como aquela cidade era uma cidade imersa nas trevas, são as cidades dos dias que nós temos vivido hoje. Paulo estava ali para trazer luz em meio àquelas trevas. Eu e você temos sido chamados também para esse fim. A terceira consideração que eu ainda quero fazer é a importância da igreja de Éfeso na evangelização da Ásia. Meus irmãos, o texto bíblico não está ao acaso e o texto bíblico não é apenas para encher registro nas páginas das Escrituras. Tudo que foi registrado para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para o nosso aperfeiçoamento. Na verdade, a igreja de Éfeso tornou-se a mais importante igreja no cenário do trabalho realizado pelo apóstolo Paulo. E podemos falar sem sombra de dúvida, tornou-se a mais importante igreja nessa terceira viagem missionária. Dali, meus irmãos, saíram obreiros para plantar igrejas na Ásia Menor. Que coisa maravilhosa, se as nossas igrejas elas fossem tão produtivas a ponto de nós termos obreiros, membros, saindo de nossas igrejas e se espalhando por toda a região para pregar o Evangelho. Por aquela igreja passaram grandes líderes. Nós vemos já nas semanas passadas, passaram por ali o casal Priscila e Áquila, que eram altamente capazes, e por ali passou um homem extraordinário de habilidades incomuns, chamado Apolo, um homem da cidade de Alexandria, que havia migrado ali para Éfeso a fim de pregar o Evangelho, a fim de anunciar acerca de Jesus, um homem eloquente, do qual a Bíblia diz que ele era poderoso na palavra de Deus. Nós falamos semana passada sobre isso, que nem Paulo, nem Pedro receberam um título como esse. Apolo era poderoso na palavra de Deus. Mais tarde, essa igreja, ela recebeu Timóteo, o filho na fé de Paulo. Paulo enviou Timóteo para aquela igreja. Mais tarde, o apóstolo João também foi pastor naquela igreja. E a história vai nos mostrar
que a própria Maria, mãe do Senhor Jesus, morou em Éfeso. Ela pertenceu à igreja de Éfeso. Percebem, irmãos? Grandes vultos, grandes personagens das Escrituras, importantes personagens da fé cristã, passaram pela igreja de Éfeso. Será que a nossa igreja ela tem estado atenta a essa realidade, que nós estamos fazendo uma história e que a nossa história seja como a história de Éfeso, que as pessoas possam ter lembrança da igreja da qual nós pertencemos, como uma igreja pela qual passaram grandes homens e mulheres, que não digam, aquela igreja daquela pessoa complicada, difícil, não, mas que nós sejamos como a igreja de Éfeso. Dali, de Éfeso, Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Então, as cartas aos Coríntios foi escrita de Éfeso, quando Paulo estava ali pastoreando aquela igreja. De Éfeso, João escreveu o Evangelho. De Éfeso, João escreveu as epístolas. Percebem, irmãos, quão importante foi o trabalho missionário do apóstolo Paulo realizado na igreja de Éfeso? Feitas essas considerações sobre a igreja e a cidade de Éfeso, eu gostaria de voltar os olhos agora, por alguns momentos, a esses versículos introdutórios que nós fizemos a leitura, os versículos de 1 a 4. Versículo 1, a parte A dele, presta atenção. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Meus irmãos, Paulo saiu de Éfeso e Apolo chega. Paulo vai para Éfeso e Apolo está em Corinto. Em lugar algum é mencionado que Paulo tenha se encontrado alguma vez com Apolo. Contudo, o trabalho de ambos sempre seguiu na mesma direção e propósito. Foram homens que procuraram estar no centro da vontade de Deus. Aqui temos uma lição muito preciosa. A igreja não é lugar de competição. Nós não competimos na igreja quem é o melhor pastor, quem é o melhor pregador, quem é o melhor professor, quem é o membro mais ativo. Os homens e mulheres de Deus são chamados para a obra de Deus, a fim de que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado, e edificada seja a igreja cristã, a igreja de Cristo. A parte B do versículo 1, e juntamente com o versículo 2, diz o seguinte: E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Vamos olhar com cuidado essas 2 porções aqui, a parte final do versículo 1 e o versículo 2. Discípulos. Paulo chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Mas eu gostaria de fazer com vocês algumas considerações. Paulo partiu de Éfeso e havia deixado alguém tomando conta da igreja. Você está lembrado? Quais foram as pessoas que ficaram tomando conta da igreja? Vamos aí, forçar a mente? Ou então, olha aí rapidamente para o capítulo 18 e você vai ver, a sua memória vai ser avivada, que Priscila e Áquila ficaram ali. Então, Paulo deixou um casal muito capacitado. A prova da capacitação deles é que eles orientaram e completaram o conhecimento do jovem, talentoso e promissor pregador Apolo, o homem poderoso nas Escrituras. Ou seja, na ausência de Paulo ficaram Priscila, Áquila e Apolo. Será que havia necessidade de mestres melhores do que aqueles? Quem nos dera, irmãos, se nós tivéssemos esses mestres hoje presentes em nossas igrejas, né? Mas estou brincando, nós temos tido grandes mestres na nossa igreja, homens de Deus e mulheres também muito capacitadas, estudiosos das Escrituras Sagradas. A questão é, se ficaram mestres tão excelentes assim naquela igreja, poderia haver discípulos que ainda não conheciam acerca da obra do Espírito Santo? A marca da igreja naqueles dias, com certeza, era o ensino sobre as Escrituras acerca de Jesus ser o Messias. Isso é bem evidente nas pregações que vemos
nesse livro de Atos até agora, por parte de Pedro, por parte de Estevão, por parte de Paulo, por parte de Apolo. E o livro de Atos também, ele é cuidadoso em nos mostrar o estilo de vida dos nossos primeiros irmãos, da primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Eles eram gente profundamente comprometida com o ensino das Escrituras. Volta os seus olhos rapidamente para Atos, capítulo 2, o versículo 42. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Naqueles dias já havia começado uma decadência no ensino das doutrinas bíblicas. Priscila, Áquila e Apolo não ensinaram corretamente o ensino das Escrituras. Meus irmãos, cuidado. A palavra discípulos aqui deve ser entendida não como seguidores de Jesus, não como membros da igreja de Éfeso, mas como seguidores de João Batista. Eles ainda não haviam sido rendidos a Cristo. Olha o versículo 2, a parte A. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A pergunta de Paulo a eles nos leva a pensar que estes homens levavam uma vida de piedade, a exemplo do seu mentor João Batista, pois afinal eles haviam demonstrado ter crido. Olha só. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A questão é, no que creram aqueles discípulos? Eles creram na necessidade do arrependimento dos pecados e na vinda do Messias. Mas eles não sabiam que o Messias era Jesus, conforme veremos mais adiante, e não sabiam acerca da obra do Espírito Santo. Olha a parte B do versículo 2. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meus irmãos, não nos parece meio intrigante, até extravagante, essa resposta que eles haviam dado a Paulo? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmãos, as Escrituras do Antigo Testamento, elas nos dão relatos claros em relação à ação bendita do Espírito Santo. O que eles queriam dizer de fato? Meus irmãos, o que eles queriam dizer a Paulo aqui foi o seguinte: nós nem nunca ouvimos dizer que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. E nós podemos afirmar isso baseado em algumas considerações. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que João Batista havia ensinado. Eles eram discípulos de João Batista. Então, o que João Batista havia ensinado? Lucas 3,16. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, como João Batista havia ensinado, o Messias batizaria seus seguidores com o Espírito Santo. Vejamos agora o que estavam dizendo os discípulos de João Batista. O que os discípulos de João Batista estavam dizendo é que eles não sabiam que o Espírito Santo havia chegado, como João havia prometido. Eles ouviram até a promessa, mas eles não viram o cumprimento. Então é muito intrigante como eles não sabiam dessas coisas. Diante de tudo o que havia acontecido em Jerusalém, esses discípulos possivelmente eram peregrinos. Eles ouviram a pregação de João Batista e retornaram para o local de seu nascimento, fora de Israel, e não tomaram ciência dos eventos que sucederam em relação a Jesus. Meus irmãos, esse texto de hoje e esses discípulos de João Batista nos convidam a refletir sobre a verdadeira conversão. Baseado nesse texto e em algumas considerações, nós podemos dizer que a verdadeira conversão
é mais do que consentimento. A verdadeira conversão é mais do que piedade ou temor. Esse trecho dos versículos de 1 a 4 de Atos 19, ele está relacionado com o capítulo 18, os versículos 24 a 28. E nós percebemos isso com muita facilidade, né? Apolo e aqueles 12 discípulos de Éfeso, você vai ver mais à frente no versículo 7, que esses discípulos que nós vemos nos versículos de 1 a 4, eles eram em número de 12, né? Que eles tinham algo em comum. Olha o versículo 25 do capítulo 18 de Atos, diz assim, acerca de Apolo: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E então, com essa dica, vocês conseguem perceber claramente o que havia em comum entre Apolo e aqueles discípulos, né? O versículo 3 do capítulo 19 que nós lemos aqui. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Ou seja, eles tinham em comum que eles tinham conhecimento apenas do batismo de João Batista e, portanto, nada sabiam sobre a obra do Espírito Santo. Entretanto, embora houvesse essa deficiência no conhecimento deles, havia uma diferença do conhecimento que Apolo tinha para o conhecimento que tinham aqueles discípulos de João Batista que Paulo havia encontrado na cidade de Éfeso. O versículo 4, do capítulo 19, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Presta atenção nessa expressão, em Jesus. Apolo ensinava com precisão a respeito de Jesus. Lá no capítulo 18, versículo 25, que nós lemos, diz isso. Os 12 apóstolos efésios nem mesmo sabiam que aquele de quem João Batista falava, a saber, Jesus Cristo, já havia vindo, morrido, ressuscitado para a glória de Deus e enviado o Espírito Santo da promessa. Eles eram homens tementes a Deus. Eles haviam recebido o batismo de João para arrependimento, mas eles ainda não haviam de fato sido convertidos a Jesus Cristo. Esse texto, meus irmãos, toca num assunto muito sério, a verdadeira conversão. E é essa a minha preocupação essa noite ao tratar dessa porção das Escrituras. No versículo 3, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Nós já vimos, eles responderam: no batismo de João. Eles seguiam os ensinamentos de João Batista. Mesmo depois de 2 décadas de já ter passado a morte de João Batista. Eles não sabiam que o Espírito Santo havia outorgado às pessoas, havia sido outorgado às pessoas, porque sequer, meus irmãos, eles sabiam que Jesus de Nazaré era o Cristo prometido, do qual João Batista era apenas o precursor. Eles consentiam, concordavam com a mensagem do Antigo Testamento, a mensagem de João Batista, com o batismo de arrependimento. Em suma, meus irmãos, nós podemos dizer com certeza, eles eram homens piedosos, eles eram homens dedicados à sua crença, mas a verdadeira conversão não é apenas uma crença. Tem gente que diz: eu creio em Deus, eu tenho muita fé. Mas, meus irmãos, a verdadeira conversão, ela não é um consentimento, ela não é apenas um assentimento, uma concordância. Aqueles discípulos seguiam a um servo de Cristo, mas não seguiam a Cristo. Meus irmãos, assim como aqueles 12 discípulos efésios, tem muita gente hoje que está seguindo ensinamentos corretos, ensinamentos bíblicos, porém parecem que estão depositando mais a fé no servo de Cristo do que no próprio Senhor Jesus Cristo. É muito importante, meus irmãos, nós nos espelharmos nos verdadeiros servos de Deus, mas nós não podemos nos esquecer de quem nós somos servos. Nós somos servos de Cristo.
e que por isso mesmo a nossa confiança ela deve estar depositada em Cristo somente. A quem você tem seguido? Em quem você tem baseado a sua fé? Nós vivemos dias maravilhosos de uma procura grande pela fé reformada, mas cuidado para você não se tornar seguidores dos mestres e não ser seguidor do Mestre Jesus, porque a verdadeira conversão ela não é apenas um mero consentimento, uma mera concordância. A verdadeira conversão ela implica num profundo relacionamento com Jesus. Os versículos 4 em diante vão falar acerca disso, mas eu vou ficar apenas no versículo 4 hoje, e semana que vem nós vamos continuar. O versículo 4 diz: Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então vamos por etapa olhar esse versículo. A primeira parte: Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento. Meus irmãos, o que era o batismo de João Batista? Muita gente levanta essa questão. O que era o batismo de João Batista? Qual a diferença do batismo de João Batista para o batismo cristão, para o batismo em nome de Jesus? Meus irmãos, aquele batismo, ele era tão somente uma preparação para a vinda do Messias. O ministério de João Batista consistia em falar acerca da vinda do Messias, preparar o povo com arrependimento. Por isso eles deveriam ser batizados como prova de que haviam entendido a mensagem. Então, quando Paulo perguntou àqueles 12 discípulos se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram, eles responderam que nem sequer tinham ouvido a respeito da sua existência, porque eles tinham recebido o batismo de João, mas eles não sabiam acerca do derramamento do Espírito. Então, João Batista mencionou o Espírito Santo quando ele próprio batizava com água, que Jesus, o que viria depois dele, batizaria com o Espírito Santo. Então, o comentário desse grupo significa que eles não sabiam que o Espírito Santo já tinha sido outorgado. Olha a parte B do versículo 4. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Vamos olhar as escrituras do Antigo Testamento? Vamos ver um pouquinho sobre João Batista? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, o versículo de número 3. Diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. A contrapartida, ou o cumprimento dessa profecia, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Pode abrir a sua Bíblia, capítulo 3, o versículo de número 3, que vai dizer para nós o seguinte: Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, nos mostra João Batista atuando e João Batista discernindo acerca de Jesus, quando ele diz assim no Evangelho de João 1,29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Paulo lembrou aqueles discípulos de João Batista, aqueles discípulos efésios, que João havia apontado para Jesus de Nazaré como Messias. E assim Paulo começou a mostrar a eles que faltava-lhes um relacionamento mais profundo com Cristo. Faltava-lhes conversão verdadeira. Então, meus irmãos, nós podemos olhar o versículo de número 5. E nesse versículo nós temos o seguinte: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Eles, tendo ouvido. Ouvido o quê? Ouvido a exposição que Paulo fez da pessoa de Jesus. Meus irmãos, nunca podemos esquecer que a fé vem somente pela pregação da palavra de Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diz o texto ainda que eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Eles entenderam
que necessitavam de Jesus e da salvação que Jesus veio conceder, eles assumiram o compromisso por meio do batismo em nome de Jesus. Então, o que é o batismo cristão? Depois que aqueles 12 discípulos ouviram falar sobre Jesus, receberam o batismo cristão. Meus irmãos, o batismo não é condição para a salvação. O batismo é testemunho da salvação. O batismo é um selo visível da graça invisível de Deus. Aqueles que são de Cristo não se batizam para ser salvos. Aqueles que são de Cristo devem receber o sinal da aliança, devem identificar-se com Cristo. O batismo é um ato público. Por meio do batismo, eu e você podemos afirmar que pertencemos ao Senhor Jesus, que nós ingressamos na família da fé, que nós somos membros da Igreja de Cristo. E o elemento fundamental do batismo cristão é que ele tem que ser feito em nome daquele que é o Senhor da igreja, em nome daquele que é o cabeça da igreja, em nome daquele que é o Salvador da igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir esse primeiro estudo de hoje, do capítulo 19, da introdução à terceira viagem missionária de Paulo, aqui a viagem iniciando na cidade de Éfeso, que a verdadeira conversão ela é muito mais que um simples assentimento, ela é muito mais que uma concordância. Tem muita gente que está convencida de que o Evangelho é uma coisa boa, no entanto, ainda estão no convencimento, no assentimento, na concordância. Essa assertiva, essa concordância não vai ajudar esses irmãos, essas pessoas queridas, nas horas de provação. Meus irmãos, qualquer crente sincero está sujeito à queda. Qualquer crente sincero está sujeito até à fé enfraquecida. Qualquer crente sincero está sujeito a desviar-se. Mas uma coisa é certa, todos aqueles que não se converteram de fato, mas que apenas foram convencidos de que o Evangelho é algo bom, e realmente o Evangelho é algo muito bom, o Evangelho é a melhor coisa que o mundo possa conhecer. Mas todos aqueles que estiverem apenas convencidos acerca disso, não suportarão as aflições da caminhada cristã. Por isso, muitos estão fora da igreja, porque, na verdade, não tiveram ainda um encontro com Cristo. A verdadeira conversão, ela implica em um relacionamento sério, em um relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo. Não faz sentido alguém que obedeça à voz do Evangelho e ainda não tenha sido batizado. Alguém que obedeça à voz do Evangelho e ainda não seja membro da Igreja de Cristo. A obediência à mensagem do Evangelho, o desejo pelo batismo cristão, o batismo em nome de Jesus, presumem uma fé verdadeira em Cristo. Você já tem essa fé verdadeira em Cristo? Você já professou publicamente essa fé em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já foi batizado em nome de Jesus? Você já se tornou membro da Igreja de Cristo? Se ainda não, eu peço a você que sinceramente considere acerca dessas coisas. Porque naquele dia aconteceu grande conversão. Aqueles 12 homens que sabiam que o Evangelho era algo maravilhoso, tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, um relacionamento profundo com Cristo, foram cheios do Espírito Santo, batizados em nome de Jesus e se tornaram membros da Igreja de Cristo. Que o poderoso Deus opere obra tão maravilhosa assim também na sua vida. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado e direção, pela instrução da tua palavra, que possamos, ó Deus, nos encontrar ao redor dessa palavra todos os nossos dias, que possamos desejar profundamente conhecer essa palavra e sermos por ela edificados. Assim nós oramos, ó Deus bendito, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.